Tá valendo mais um Writers Talk Podcast. Jean Bergamini aqui, seu host, piloto, comentarista. Hoje a gente vai trocar uma ideia muito legal e interessante demais, um projeto muito diferente, inusitado aqui no Brasil, com o diretor, ator, idealizador desse projeto, desse filme, André Camargo. Como é que tá essa força, André? Tudo bom? E aí, Jean, tudo bem? Tudo certo. Estamos na luta aí na estrada com esse projeto, já gravando de fato faz um ano, né? Que, aliás, né, a gente já se conhece há muito tempo, né? Para quem não sabe, além de diretor e ator e produtor, de trabalhar com cinema, eu fui piloto de motocross na década de 90, comecei no finalzinho da década de 80, né? Na categoria nacional. Minha primeira moto foi uma WXT, uma Grale, né? Daí fiz duas provas só na categoria nacional e já comprei uma CR 125 e fui para especial. Inclusive foi onde a gente se conheceu, né? Nas competições de motocross. E eu comecei a levantar esse projeto, o Tração, né? Que vai retratar esse universo de competições, em 2019, que foi onde a gente se reencontrou, né, Jean, no Salão das Duas Rodas, que a gente trocou contato novamente e foi batendo um papo desde então. Então é isso. A gente pode falar um pouquinho aí de como surgiu e um pouco mais do que é o Tração. Eu esqueci o mais importante, né? Apresentando que o André é piloto de motocross. Assim que a gente se conheceu, eu lembro de você correndo nos anos 90. Eu lembro você de Suzuki, você chegou na Suzuki, né? Se eu não me engano, cara, agora eu vou caçar Cara, fora, número 74. 74, exatamente. Eu usei dois números, 74 e 11. Às vezes, por questões de ranking do brasileiro, a gente trocava o número, né? Mas eu andei com todas as motos, né? Foram 12 anos competindo, né? Então, andei de Kawasaki, Suzuki, Yamaha, Honda, que foi a minha primeira moto. E realmente, quando a gente, nessa época, se eu não me engano, acho que foi 91, 92, foi quando eu estava assim no meu melhor momento no motocross, né? Eu tinha classificado mundial, que era em Campos do Jordão, né, no Circuito das Nuvens. Tinha ido competir lá fora, passei 6, 8 meses em Los Angeles, em toda a Califórnia ali, né? Correndo em Star West, em Glen Helen, treinando junto com uma equipe de brasileiros que estava lá, né? O Rogério Nogueira, o Adilson. Então a gente passou um tempo lá se preparando para voltar com um nível um pouco mais avançado, né? E eu, no caso, eu tinha me classificado para o Mundial. Só que aquelas coisas da vida, né, Jean? Quando eu voltei com peça preparada, aquela coisa toda, prestes a ir para o Mundial, teve uma etapa em Ribeirão Preto do Hollywood Supercross. Lembra que tinha os Supercross em estádios, né? E eu me machuquei no treino. Acabei me machucando no treino, aí, né, fiquei em recuperação em um ano, aí para retomar de novo, aí levou mais um tempo, então fiquei nesse aí não vai. Mas cheguei a andar bem, sim. Né? Agora no filme eu estou conseguindo realizar o que eu nunca consegui em vida, né? Que no filme meu personagem ganha algumas corridas, né? Então realizando na ficção. Que legal, cara, muito legal você conseguir levar isso. Eu lembro que a gente, então, eu lembro do André Camargo, do nome, né, do piloto andando na pista, e eu em 91, 92, eu corria de cinquentinha, mini A e mini B ainda. Então, assim, eu lembro mais quando eu já tinha acho que uns 14, 15 anos, já para 95, 96. E Sim. lembro exatamente do estilão, inclusive bem similar ao Rogério Nogueira, você falou agora, sempre o estilo Pois é aquela coisa, escola, né? Eu sempre gostei de um estilo de pilotagem um pouco mais arrojada, né? Talvez eu até tivesse que não ter dado tanta atenção ao estilo e prestar mais atenção no tempo, né? Para poder ter uma performance melhor. Mas eu gostava de um estilo mais arrojado, né? Eu nunca me cheguei a ter algumas habilidades de igual vocês, né, do freestyle que vocês fazem, é impressionante, né, cara? Eu malemar dava uma dobradinha, dava um neck, tirava as duas pernas, a mão para comemorar na rampa de chegada, mas eu sempre tentei ter essa flexibilidade de manobras de freestyle e nunca consegui. Eu tinha medo, na verdade, né? Eu tinha não é, tem que ter um dom, né, cara? Tem que ter uma. Eu era muito mais técnico, embora o meu fosse um pouco mais arrojado, né? Eu era muito técnico, então não avançava muito o meu limite, né? Em entrada de curva, em saltos e tudo mais. Mas ainda assim eu tinha uma performance bacana, né, de tempo e fui evoluindo dentro desse estilo, né? Então eu cheguei, acho que se eu não me engano, minha melhor posição no brasileiro. Em campeonato não, porque a gente às vezes não conseguia viajar, né? Perdi uma etapa ou outra por conta de machucada, mas já fiz terceiro, quarto no brasileiro, então eu estava ali próximo do pelotão da frente. Mas por conta dessas fatalidades, né? Sempre que eu estava chegando, não sei por quê, porque ordem da vida acabava me machucando, talvez até por estar forçando muito o limite, né?
acabava me machucando e fiquei sempre nas equipes privadas, né? Nunca cheguei a ser piloto de fábrica. Cara, mas top 5 no brasileiro, numa etapa, é um resultado muito bom. A gente sabe como sempre foi, né? Um campeonato cheio de talentos, cara. O Brasil tem muitos talentos, muitos pilotos bons e vários Sim. pilotos de fábrica, então, ainda sendo piloto privado, é bem difícil de brigar ali. Mas você falou do freestyle, cara, começa e começou exatamente onde você falou, de dar uma dobradinha aqui, tirar a mão na hora de comemorar, de dar aquela interagida com o público, brincar com o público e tal. Daí que nasceu o negócio e daí que a gente acabou transformando isso em show, mais até do que campeonato aqui no Brasil, né? Lá fora com X Games e tudo mais, teve do Tour, tinha igual o AMA Motocross, tinha o IFMA, né? O IFMA, que era tipo um AMA de motocross de freestyle. Então foi para o estado de competição, mas lá aqui a gente foi mais para o lado de demonstração e shows e surgiu disso aí, da comemoração, de fazer uma graça para a galera. Uma curiosidade minha, né? Provavelmente quem te acompanha aí já deve saber disso, né? E vocês sabem, né? Mas ele surgiu exatamente como que eles falaram, não, vamos fazer uma rampa de metal para poder estar fazendo essas manobras. Você tem essa informação? Você sabe como surgiu isso já? Só uma curiosidade minha mesmo. Então, o primeiro campeonato que fizeram foi em 99, o pai do Carey Hart, até que foi o primeiro a fazer o backflip, né? Que hoje em dia é casado com a cantora Pink. Foi dono da equipe Harden Huntington, né? Da Suzuki, junto com o Carmichael. Então, um cara bem envolvido no meio até hoje. Mas ele e o pai dele tinham terras lá em Las Vegas, né? Ele é de Las Vegas. E tinha um espaço lá que, a hora que eles começaram a filmar o Krusty, começaram a fazer, tem o Metzger, Tommy Clowers, Mike Jones, Kerry Hart, os caras, cada um, Seth Enslow, né? E cada um fazia umas manobras, umas coisas. Mike Metzger, lembro dele. Então, mas não tinha campeonato, não tinha nada disso. Quando eles decidiram fazer um campeonato, aí que surgiu a necessidade, na verdade, de ter uma rampa que ficasse no mesmo. Porque a gente sabe que a terra vai deteriorando, criando cava, criando calombo, e durante um evento, várias motos andando várias vezes, passando ali, vai danificando e prejudica a execução das manobras, né? Então, os caras decidiram começa a ficar perigoso. para a rampa ficar sempre igual, no mesmo ângulo e mesmo sempre ter a mesma tração, né? Daí que surgiu a necessidade da rampa. Eu não sei se foi exatamente a primeira que foi feita, talvez alguém já tinha feito uma antes, por experimento e tal, mas essa foi a primeira, assim, quando as rampas chegaram na cena mesmo e mostrando, isso aqui é freestyle, dá para fazer um campeonato e dar nota igual skate pelas manobras e daí em diante foi. E eu acho que teve uma visão também um pouco mais do que poderia se tornar isso comercial, né? Uma vez que você tem uma estrutura que pode ser móvel, né? Você pode se apresentar em qualquer local, né? E de fato é um espetáculo. Além de você poder fazer uma competição, né? Com as manobras, ele é um espetáculo, né? A gente filmou recentemente algumas cenas com freestyle, né? Uma competição de freestyle. Depois a gente até fala um pouco mais do que tem no filme de competição. E realmente o pessoal hoje está muito assim avançado, né? Tem agora um mecanismo que você põe na rampa para fazer o frontal black flip, né? Então tem umas manobras que eu confesso que eu nem conhecia, assim. Eu assusto de ver os vídeos, às vezes aparece no Instagram, assim, o pessoal fala, não vai conseguir voltar a moto ao normal para aterrissar. E o cara aterrissa certinho. É impressionante assim o nível técnico que vocês estão tendo agora. Um negócio que teve uma virada assim um divisor de águas depois que apareceram as piscinas de espuma, né? E aí no começo era tudo muito mais, né? Tinham manobras muito técnicas, sempre teve, e manobras sempre assim, a evolução foi muito rápida, né? Cada hora um cara inventava uma variação, aí tirava a mão ou tirava as duas mãos e aquela variação com a perna para o outro lado, e enfim, aí vai adicionando manobras e variações. E aí depois começaram as manobras de giro, graças às piscinas de espuma. E aí depois ainda chegou o que a gente vive hoje em dia, que é a era dos airbags, né? Tem a recepção de airbag. Então, cara, realmente elevou o nível um grande, assim, não tem... Porque não te proporciona poder arriscar mais, né? Que você sabe que você não vai se machucar tanto caso você erre, né?
Então, realmente, eu imagino que... E é curioso isso, né, Jean? Porque, né, eu que sou do motocross, lá a gente tinha um desafio que era andar mais rápido, né? Então, envolvia até uma inteligência articuladora de informações, né? E de criatividade também, mas é diferente de vocês, porque vai chegar uma hora que que mais vai poder fazer numa moto de manobra, entende? Então, acho que essa criação desses mecanismos na rampa, né? Eu acho que eles acabam agregando. Não sei o que vem, né? Se eu soubesse, até teria uma mina de ouro na mão. Mas eu fico imaginando freestyle, por exemplo, daqui, sei lá, 5 anos, 10 anos, o que vai estar acontecendo, né, cara? Então, porque rola uma evolução, além das manobras, rola uma evolução de rampa. A rampa para Exato. executar certa manobra. Hoje em dia, a gente já teve, o Josh Sheehan fez uma vez só, mas teve, fora de campeonato, armaram um setup para ele fazer o triplo flip, né? Ele fez 3 vezes o backflip no mesmo salto, mas uma rampa especializada montada para aquilo. Igual os saltos em Certo. distâncias também, é tudo feito calculado com a rampa para aquela metragem e tudo mais. Então, a evolução não dá para dizer, porque às vezes o cara tem uma ideia que envolve um novo mecanismo, uma nova rampa, um novo tipo de Sim. recepção. Teve um menino alemão, cara, que fez, ele subiu no salto, andou de nose wheel em cima de uma plataforma e aí ele mandou um front flip descendo. Eu acho que eu Então, vi sabe, isso. um negócio que levou toda um andaime, tudo mais, uma estrutura para Acho que vai acabar se transformando num circuito daqui a pouco, né? Você salta a rampa, passa em cima do caminhão, aí dá um looping, entra no Globo da Morte, sei lá, entra, vai numa montanha. conseguir fazer igual É, tipo um trial, né, do futuro. exato, exato. É, Porque é o Cadeira espetacular disse, mesmo, né, o negócio. o Luciano Cadeira é meu companheiro e a gente faz os comentários dos X Games, né, na ESPN, e a gente sempre brisa nisso aí das motos de trial, até as motos elétricas, pela questão de serem leves, né, e mais fininha, e aí fazer um circuito Sim. exatamente, com túnel, sabe, com jump Nossa, seria over, incrível. jump on, sabe, coisa assim, globo, dá Isso não existe, né? para tudo. Isso não existe ainda, né? Ainda não. Ah, que legal, já tem uma ideia para o Tração 2 aí, hein? Cara, Uma competição que a gente pode pôr no filme do próximo. legal, cara. E aí vamos falar das competições, o lance de competição, um pouco da história do tração. Uma... Muita moto envolvida, né? Cara, assim, da América Latina provavelmente seja o primeiro filme que vai explorar o cotidiano desses pilotos, né? Não é a moto como plano de fundo, a moto como elemento de perseguição simplesmente. A gente está contando a história de pilotos de motocross e que também correm de moto velocidade e freestyle. Então a gente tem uma imersão. É lógico que dentro de um filme, não é como numa série, você não consegue desenvolver tanto assim a composição dos personagens, a gênesis deles, de onde eles vieram e tudo mais, mas tem um overview bem bacana assim. E a gente cria uma competição no filme, né, que chama Moto Athlon, que envolve 5 categorias, que tem o freestyle, tem moto velocidade, né, duas etapas de motocross e uma de supermoto. Então, a gente acaba abraçando assim as principais categorias, né, dentro daquele formato que a gente criou, né? Porque o que é o Moto Athlon? É como se fosse uma prova de revezamento na qual são as equipes competindo, né, entre elas, e cada categoria tem um representante dela. Então, imagina que o primeiro da moto velocidade passou na linha de chegada, ele já desce correndo e aperta um botão, ativando a largada no outro circuito, em outro local, do motocross, e por aí vai. Então, é revezamento mesmo. Então, a equipe que chegar primeiro no último circuito é vencedora do campeonato. E tem esses personagens, né? Obviamente, eles participam, né? Não vou falar se eles ganham ou não, mas daí durante o filme eles acabam caindo numa cilada. Eles acabam caindo numa cilada e usam as motos como meio de se safar dela, né? De conseguirem se livrar desse problema que eles estão tendo. Então é um filme que tem a galera, assim, o Tração, de verdade, ele tomou uma proporção muito grande, assim, não só no mundo do motociclismo, assim, muita gente sabe do filme que está sendo gravado, então muita gente compara com Velozes e Furiosos, né, outros com Missão Impossível. Eu acho que ele é um suspense de ação, ele é um mix desses dois formatos, desses dois gêneros, né, de filme. Ele é entretenimento, a gente tem algumas mensagens, né, de contexto social, da questão da mulher, mas é bem subjetivo, assim, o que a gente quer é que a pessoa chegue o mais próximo possível da sensação do que é ser um piloto, né? Do que participar de uma competição de motocross, de moto velocidade. E eu, como diretor, obviamente, tenho uma linguagem que foge um pouco do estilo
comum, assim como alguns filmes como Ford versus Ferrari, por exemplo, né? A gente está tentando abandonar o estilo de filmagem mais esportivo e trazendo uma linguagem mais cinematográfica para trazer um pouco mais a emoção da cena mesmo e não ter alegorias de cortes rápidos, né? De movimentos de câmera muito alegóricos, não, até para valorizar o que a gente faz, porque tudo que está acontecendo na tela a gente está fazendo de verdade. Né? Não tem CGI, não tem moto saltando em estúdio verde para depois a gente pôr o fundo. A gente, inclusive, fez o primeiro salto da América Latina, né, com uma moto num canyon, lá em Santa Catarina, que até preciso comentar, e toda entrevista que eu dou acabo falando, que o Tom Cruise fez o mesmo salto 3 meses depois, com a mesma moto, na Noruega, com uns milhões a mais, obviamente, né, mas é a cena muito parecida, e a gente se antecipou, né? Então, você vê que a gente tem uma tendência também de nível narrativo, né, que é meio que já meio mundial. Não vou dizer hollywoodiana, mas que tem uma linguagem um pouco mais avançada. Então, a minha intenção é justamente essa, né? Trazer para o espectador, primeiro, adrenalina, né? Desse mundo, né? E que ele possa emergir nessa história e que é uma história padrão, não é só uma história esportiva, né? Não é, a gente não tá, o espectador não vai para assistir competições. Tem uma narrativa, tem conflito ali, tem entre os personagens, tem um vilão. É bem bacana, assim. A gente está bem feliz com o resultado, inclusive, né? Porque hoje a gente se encontra com, assim, o roteiro tem 120 e poucas páginas, faltam 20 páginas, está no finalzinho já das filmagens, né? E a gente viveu essa competição também no meio da pandemia, né? Uma corrida contra o tempo. Tem que parar as filmagens por conta de fase emergencial. Tinha passagem comprada para o sul, daí lá entra em bandeira preta, desmonta toda a produção. Então a gente está desde julho do ano passado aí nessa corrida e buscando uma atração mais firme para poder terminar o filme o mais rápido possível. Buscando atração, mas você falou suspense de ação, cara. É um filme com uma história toda, né? Todo o drama, você falou, vilão, e envolvendo o nosso mundo, cara, da moto, não só do motocross, mas também, né, e do FMX, mas também da moto velocidade. Isso é muito legal. Eu vi a foto da moto que vocês jogaram no Canyon. Não, a gente não jogou, ela caiu. Ela caiu. Da queda, eu vi a Sim. foto da moto depois, né? Aí, sem contexto, você fala, meu Deus, o piloto morreu, mas não, foi a moto da Não, gravação, da inclusive, filmagem. a gente tinha uma chance só, né? Por conta de recursos mesmo. A gente não podia ficar, não tinha muitas motos para fazer o salto, enfim. Quem fez o salto foi o Gabriel Lotti, que ele é campeão consecutivo mundial de wingsuit, tem super experiência com paraquedas, tudo. Então, com ele ficou tudo bem. O que aconteceu realmente foi uma questão que, primeiro, não existe know-how para isso no Brasil. Na América Latina, ninguém tinha feito esse tipo de salto, então a gente não sabia exatamente o que encontrar pela frente. E eu pedi para o Gabriel para ele me dar um tempo de cena, né, com a moto caindo, não pular e abrir o paraquedas, porque ficaria meio sem graça. Só que ele me deu muito tempo de cena. Então, o paraquedas que aguentaria 500 quilos, né, a moto caiu 600, 700 metros em queda livre, até abrir o paraquedas, ela já estava pesando quase 1 tonelada, né? Na força motriz, lá não lembro como é que chama, a gravidade, enfim. Então, o paraquedas não aguentou, o dele sim. Né? Então, graças a Deus, foi tudo bem, só a moto realmente teve alguns danos lá. Ela terminou num pedaço, ela não se espedaçou, porque antes de eu ver, eu falei, não sobrou nada. Não, ela estava em um One Piece ali, inteirinha, só que toda arrebentada, né? Não tinha uma parte ilesa ali dela, né? Nossa, Mas a cena, o importante é que a cena ficou linda e eu tenho certeza que quem for assistir depois vai gostar bastante. e one shot, one chance, né? Você falou, um take, Exatamente. uma chance para Não, valer, fazer acontecer, assim, igual um nós nervoso incrível assim na hora, né? Porque é alto, né? A gente chegava na beira do cânion para ver o que tinha embaixo. O Gabriel passou dois dias lá estudando, né? Acertando o solo e tudo mais. E o elenco todo quis ver a cena, né? Eles nem estavam em cena, então eles saíram de Florianópolis com a gente, fomos até o Urubici, que foi feito ali no Espraiado. Todo mundo quis assistir essa cena, então todo mundo escondido lá na hora, que a gente cobriu com 3 câmeras, drone, aquela coisa toda, né? Mas assim foi uma das sensações mais emocionantes assim de ver aquilo ao vivo, assim, foi bem bacana mesmo. Putz, imagino, cara. Eu lembro, você falou, né, de 2019 no Salão das Duas Rodas, a gente estava fazendo show lá de freestyle, eu com o Fred, Quirilos, tava o Mazzoni também, o Pellegrino, o Simões, Diego, Claudinho, e
Fazia um tempão que a gente não se via, Pois e é. na hora, tipo, a gente começou a conversar, e você falou que estava com, né, com esse plano, com esse projeto do filme, e, cara, com todas as dificuldades que já é de fazer, né, um projeto desse tamanho, ter a pandemia, cara, no meio, foi até onde a gente até falou, pô, que parou as gravações, até perdeu um pouco de contato, ficou tudo muito turbulento, e vocês Não, conseguiram mesmo assim, né, realizar e ir para as gravações não, e para você ter uma ideia, Jean, mesmo esse exemplo que eu te dei agora de Santa Catarina, a gente viveu situações assim de barreira interestadual, de não poder viajar e já tinha tudo programado e coisa que ia e voltava, sabe? Não era, nunca foi uma coisa estabelecida, porque oscilava o tempo todo. Ah, agora pode, agora não pode. É óbvio que a gente sempre seguiu todos os protocolos, testava todos os atores, porque o ator não pode usar máscara, é personagem, né? Então a gente tinha que seguir todos os protocolos, né? E até por uma questão de saúde pública mesmo. Mas a gente enfrentava oscilações o tempo todo, assim, inconstância. Então não tinha para uma produção que envolve, né, o filme como o nosso, que diretamente já tem umas 120 pessoas envolvidas, e diretamente às vezes no set tem 30, 40 pessoas, é complicado, né? Porque você está trabalhando ali com um contato físico entre elas. Então foi bem desafiador. A gente aprendeu muito, lógico, né? Calejou bastante. Então agora o próximo, com certeza, a gente consegue filmar com mais harmonia e facilidade. Mas o que mais importante é assim, que a gente só avançou com qualidade. Tanto é que quando a cena não funcionava ou tinha algum problema estrutural, até por conta da pandemia, não pode tantas pessoas ou não tem o público, a gente resolveu com criatividade. E o que não ficou legal, a gente está refazendo agora, porque tem que entregar um material de qualidade para o público, né? É o que eu te falei lá no começo, agora há pouco. O Tração ele criou uma expectativa muito grande, né? Eu entendo que no Brasil hoje, eu não sou do mercado, mas eu sei que tem mais de 30 milhões de motociclistas hoje, só no Brasil, né? Então, além disso, a gente tem um elenco, né? Que para quem não conhece e está escutando a gente agora, no Tração a gente tem Marcos Pasquim, Nelson Freitas, Maurício Meirelles, André Ramiro, Paula Rodrigues, Bruno Altieri, Duda Nagli, Fiuk, Natália Corvelo, enfim, devo ter até esquecido algum, assim, é muita gente bacana que traz esse potencial também comercial, né? Então a expectativa em cima do Tração é muito grande. Então a gente está sempre priorizando a qualidade. A gente quer entregar um filme com um nível assim hollywoodiano, usando o termo mais uma vez, né? Dentro da nossa possibilidade e estrutura, né? De um filme independente. cara, pô, eu ia falar agora já para você citar alguns das participações, né, dos nomes dos artistas, dos principais, né, e se quisessem talvez dar um gostinho dos personagens de cada um aí dos principais. Claro, claro. Então, o Pasquim ele faz o Ajax. A gente não necessariamente tem um protagonista no filme, porque o conceito que, né, eu como diretor quero trazer é que realmente o ambiente dos motociclistas é uma família, né? Ninguém se destaca, é todo mundo igual, não interessa se é um advogado, o outro é dentista, não interessa. Quando a gente se encontra, nós somos ali uma família. Então, mas ele é o líder, né, dessa equipe, ele se destaca um pouco mais. Ele tem uma certa rivalidade com o Nivaldo, que é o meu personagem, por uma questão familiar, que eu prefiro não falar aqui, né, que a gente vai descobrir no filme. Ele é pai da Isadora, que quer muito correr de moto, mas ele não deixa por algumas questões do passado também, que é a personagem da Bruna Altieri. A Paola Rodrigues faz a Jéssica, que corre mais de moto velocidade, não tanto de motocross, que traz um pouquinho do empoderamento feminino em alguns momentos. O André Ramiro faz o Max, que é o cara mais centrado, é o cara do paz e amor, é o equilíbrio ali naquela relação entre os personagens. O Maurício Meirelles faz o Manuel, que é Manuel Porra Louca, que é o mais doidão, é o cara que é das Harley Davidson também e compete, só que toma uma, não é o cara totalmente centrado e saudável quanto a Jax, que está sempre se exercitando e cuidando do físico, né, que é o cara que quer conseguir o patrocínio de fábrica o quanto antes, embora esteja, não vou dizer no fim de carreira, mas esteja numa idade um pouco mais avançada, né? A gente sabe o que é isso, né, Janco? E tem o Duda Nagli, que esse eu não posso falar muito. Nelson Freitas também tem um personagem de destaque, prefiro não falar muito. E quem mais? E o Fiuk, cara, que fez uma participação bem legal, que é um personagem que a gente, inclusive, vai desenvolver nos outros filmes, né? Porque a Tração ela tem, de fato, essa intenção, vai ser uma franquia, né? E que pilota também, drifting, aliás, ele mesmo pilota o carro e pilota muito bem. Então, trouxe um pouco da tração diferente das quatro rodas para o filme. Então, basicamente, assim, esses são os personagens principais. Que legal, cara. O Fio que eu acompanhei, ele é meu amigo pessoal.
Fiuquinho, a gente já fez o Drift Meet com ele, algumas vezes o evento dele de drift. Ele colocou freestyle lá, eu e o Paulo fizemos show, eu e o Ciro Oliveira também fizemos show lá no Drift Meet, cara. Então, nossa, é tudo a ver com o tração. Sim. Achei bem legal ter a participação do Fiuk e eu acho que tem tudo a ver também isso ser uma franquia tipo Velozes, Furiosos, ter sequências. É um universo que dá para explorar muito isso, né? Sim, dá pra ir longe. sim. Eu não posso falar nada aqui, mas o argumento do 2, inclusive, já está escrito, né? A gente já está começando a roteirizar e pretende começar a gravar no meio do ano que vem. Então, ele já existe, não é só uma intenção, uma vontade, já existe, já tem uma movimentação de produção, inclusive, pode acontecer muita coisa no meio do caminho, tomar um outro rumo, mas sempre para melhor, mas ele já está bem encaminhado. Já tá rolando. É. Já está rolando, já está rolando. Legal, André, legal demais, cara. E aí, é, eu não sei, o que você quer falar assim que você reviveu, né? Ou conseguiu, sabe, tipo, Cara, de da verdade, Jean, saudade para do mim, motocross, da é, moto. para mim está sendo um momento único assim da vida, né, cara? Porque eu, molequinho, duas coisas que eu gostava, era empinar bicicleta e assistir filme em casa. Eu alugava 3 VHS, né? Talvez tem gente que nem sabe o que é isso. Videocassete, põe lá, alugava umas 3, ia para a aula, voltava no meio do caminho, tinha uma locadora, já trocava, pegava mais 3. Então eu consumi muito, cara, muito cinema quando era moleque, dos meus 10 aos 16 anos, foi muito cinema, e da bicicleta para mobilete, empinando mobilete, depois pegando uma DT, transformando e colocando na terra e comprando na gralha, e comecei a trilhar no motocross. Então, o que eu estou vivendo hoje, cara, assim, independente do sucesso do filme, que eu sei que vai ter, é meio que inevitável já, né? Agora a gente consegue ver isso, está sendo muito gratificante já para mim, sabe? Filmar numa pista de motocross, primeiro, set é um ambiente assim que eu me sinto realizado. Agora, ainda mais dentro de uma pista de motocross ou filmando moto velocidade, é muito gratificante, cara. Então, estou super feliz, cara. E é lógico que isso reverbera no que você está fazendo. Talvez por isso a tração tenha tomado essa proporção, né? Porque tua essência, né? A gente tem uma premissa no cinema, talvez na maioria das artes, né? Que faça filmes sobre aquilo que você entenda, né? Então, acho que nenhum diretor melhor, não me comparando com os grandes, mas que tenha vivido aquilo para contar essa história, né? Então, assim, estou muito confiante, já, de verdade, cara. Eu acho que o público vai ter um filme bem bacana aí, vai gostar. Lógico que críticas vão ter, né? Blockbusters tem críticas, mas a gente sabe do que a gente está fazendo, do empenho que está tendo para entregar um filmaço assim para todo mundo, sabe? Estou bem feliz, mano. Cara, se você não está preparado para ter nenhuma crítica, ou você acha que você não vai fazer nada. Esse é o principal Exatamente. que você tem que ter foca na sua essência, como você falou. Jean, a gente entrava no gate, cara, a gente entrava para ganhar, não é? Entra para ganhar, mas você sabe que tinha 39 pilotos ali junto, não é? Um vai ganhar, né? Mas o mais importante é que a gente estava lá, né? Era uma família, gostava do que estava fazendo, estava vivendo aquilo dando o máximo, né? Isso é o mais importante, independente, caiu, porque fez a curva errada, porque não devia ter feito, né, treinado mais. Cara, críticas são críticas, mas o importante é você saber que você está dando o seu melhor, né? Sempre, sempre. Se você faz com coração, faz com um objetivo que você acredita, você vai chegar lá. E não adianta. Sempre vai ter alguém que vai se opor. Sempre vai ter alguém que falar que faria diferente ou que você poderia fazer melhor. Não interessa. Esse é o the Cara, haters will talk. É muito louco. Inclusive, quando a gente se reencontrou lá no Salão das Duas Rodas, né? Eu percebi isso. Muita gente falou: Meu, o que esse cara está fazendo? Esse cara é louco, né? Até as pessoas no meio do caminho, falei: Cara, você não filma esse filme com menos de 10 milhões, e não sei o que lá. Falei: Não, a gente vai fazer acontecer, de uma forma ou de outra. E óbvio que nesse meio tempo também teve muita gente que viu e falou: Meu, tanto é que isso me deu muita segurança, já quando eu comecei a captar e falar com alguns patrocinadores, é que todo mundo parava e falava: Como ninguém pensou nisso antes? Falei: Pois é, eu também não sei como ninguém pensou nisso antes. Fazer um filme de motos, cara, que não tem, né? Mais uma vez, a gente tem até filmes aqui no Brasil, bons filmes, né? Como Reza a Lenda, com Calvin Raymond, que tem a moto ali com plano de fundo. Tem a Garota da Moto, que vai sair agora, que inclusive o Duda Nagli, que faz o John no nosso filme, está no elenco também. Tem filmes como Motorhead, que tem a moto, é um suspense psicológico, mas
nunca foi falado sobre o universo das competições, né? Como tem o Rush nos Estados Unidos para carro, Ford versus Ferrari, e tem alguns como Bennett War também que relataram esse universo do Supercross, do motocross, aliás, né? Recentemente, mais recentemente agora, que é um bom filme também. Agora aqui no Brasil não, cara. Acho que nem na América Latina, não tem nada desse tipo. É pioneiro, né, nessa empreitada e realmente, cara, é o que você falou. Quando você começa a botar seu sonho assim em prática, vai ter gente que vai duvidar, tem gente que vai achar que você é louco e você tem que se apegar e ver com as pessoas que estão, né, acreditando naquilo. Porra, que ideia boa, que isso e aquilo. E aí aquilo vai construindo, Exatamente. e é disso que é feito. Eu nem imagino todo o trampo, todo o trabalho, tudo que envolve fazer um filme dessa magnitude. Nossa, tiro mais do que o chapéu, tiro o capacete para você, André, pela iniciativa e por Obrigado. realizar, cara. E é muito legal de ver. Pude acompanhar, né, pelo Instagram, dá para acompanhar tudo, cara. No Instagram do Tração, inclusive, já aproveitando o gancho, a galera segue, procura no Instagram. Deu para ver muita coisa ali de bastidor, assim, de gravação e aí também nos grupos de moto, o pessoal também compartilhou bastante do que estava acontecendo. Então, cara, movimentou todo mundo, assim, muito legal. Criou um buzz muito forte, né, já esse filme. Realmente foi além do que eu estava esperando. Eu até imaginei que fosse ter uma movimentação muito grande próxima do lançamento. Mas como a gente tem a conta do Insta e, mais uma vez, os motociclistas são tão unidos que um vai falando para o outro e o negócio foi tomando uma proporção muito grande, muito grande. E realmente, trabalhar com cinema é complexo, né? Como todo trabalho, mas ele é uma arte que é tecnológica, que demanda recursos e é um trabalho coletivo. Então, você, né? O meu desafio como diretor é tentar passar a minha visão para todos e que todos acreditem nela e que sigam juntos aí, né, através que só o filme é nosso, é de todos que estão envolvidos e é nosso também do nosso país e do universo dos motociclistas, porque de certa forma isso vai acabar aquecendo também o mercado e impactando de alguma forma, né, mostrando para quem não conhece o que é um motocross, né, essa geração mais nova, inclusive. Eu não sei, Jean, eu não sou do mercado, mas eu percebo que na nossa época existia um incentivo financeiro muito maior das empresas para as competições. Eu percebo que hoje elas estão realmente avançando. Desde quando eu comecei em 2019, me parece que está tendo um avanço muito grande de investimento mesmo nas competições, né? Mas não se compara à nossa época. Acho que a gente viveu uma época de glamour assim no motociclismo, na época do Hollywood Supercross, o Skoll Supercross, que tinha, enfim, grandes marcas apoiando. Eu lembro porque depois do Fantástico, o pessoal cobria as competições que teve no domingo, né? Na Veja, saía na Veja a cobertura do motocross, que era... É lógico que a comunicação nossa mudou, veio a internet, hoje não tem mais um monopólio dessa comunicação, mas ainda assim eu sinto que falta um pouco a gente mostrar isso para o mundo, sabe? E eu acho que vai ajudar bastante esse mercado. Sem dúvida. É um negócio que eu sinto também que tem potencial para voltar a ser o que era antes, ou até melhor, né? A gente realmente viveu o que você falou na época de ouro, de investimentos de marcas e as próprias empresas do meio também e de fora, porque isso é muito importante. Hoje em dia eu vejo que não tem quase nada de empresas de fora do motociclismo investindo no motociclismo, usando os atletas como, né? Exatamente. É o endomarketing, né? Porque Como marketing, como imagem, né? a maioria dos pilotos que eu converso, ou seja, a maioria tem que ser feito um trabalho entre aspas aí esse trabalho na juventude, né? Porque eu lembro que eu comecei a correr porque eu admirava aqueles caras. Não é porque a moto andava rápido, não é porque a corrida era assim, é porque eu não acreditava ver o tipo, né, Johnny O'Mara, Jeff Stanton, Rick Johnson, sabe? Aqui no Brasil tinha o Rodney Smith, e poder ver ele de perto ali. Então, a gente é movido a sonhos e a ídolos, né, Jean? Então, se você não tem isso, cara, você não tem todo o resto. Aí eu estou falando da parte do ponto de vista do marketing mesmo, né? Então, se você não tem esses ídolos e as marcas podem usar esses ídolos como maneira de comunicação, você não consegue aquecer o mercado. Assim é o futebol, assim é todo esporte. E por Né? E isso eu que sinto uma falta de a gente investimento no tem esse motocross. aqui no Brasil, das categorias de É, base. A nossa época, assim, gerou muito. As categorias de base eram, assim, lotadas de talento, ou de gente, pelo menos, tentando, né? E dali saía muito mais profissionais do que hoje em dia
para conseguir fazer um gate, por exemplo, né, de uma categoria principal hoje em dia é tão difícil, porque a gente ficou com uma lacuna, ficamos com um espaço vazio da molecada mais jovem, né, ter alguém para se espelhar, ter competições de categorias de base também, campeonatos estaduais, né, bons, fomentados, igual a gente teve. Então, acho que ficou esse gap, assim, antes, enquanto saía 10, 15 pilotos virando profissionais, né, cada 2, 3 anos, agora a gente tem 3, 4, né, virando profissionais, sabe? É um negócio que ter que voltar e exatamente pela base, né, fazendo a base. E porque tem que ter essa engrenagem, né? Se você não está mostrando isso para o público, se o público não vê, eu como empresa não vou querer investir em uma coisa que ninguém vê. Agora, se o público vê, né, você investe, aquilo toma uma proporção, aquele recurso acaba sendo viabilizado também entre os pilotos, que acaba rebatendo de alguma forma, né? E é óbvio que a gente vem vivendo momentos de crise no país, em geral, social, econômica, então isso também acaba afetando todas as áreas, não só esporte. Né? Mas eu falo do motocross porque é o que eu tenho experiência, mas aí isso você pode expandir para moto velocidade e todas as categorias de moto. Mas é um espetáculo, cara. Eu estou falando porque pela minha equipe, boa parte da minha equipe, quando a gente foi filmar numa primeira prova de motocross, nunca tinha visto. E quando viram a largada, assim, não foi um, dois comentários, a maioria, eu falei, esse é meu próximo esporte. Cara, como que isso... Todo mundo, cara, todo mundo se empolga com o negócio. Então, tem um potencial visual, né, de estímulo para se assistir já natural, né, não desvalorizando nenhum outro tipo de esporte, né, que monótono. Mas ele por si só, ele já é um espetáculo atrativo. Só falta realmente você conseguir mostrar isso melhor para o público, voltar a mostrar para o público, né? Então, acho que isso demanda realmente de investimento, um pouquinho mais de carinho aí da iniciativa privada e olhar, porque eles podem estar perdendo dinheiro, cara. E o tração não está se movimentando dessa forma à toa, né? Então, existe uma vibração. A gente está conversando aqui e conversou 2 anos atrás e o negócio tomou uma proporção muito grande. Né? E o cinema, o streaming é uma janela. Então, acho que aproveitar esse momento aí, né, e tentar comunicar, e eu já estou fazendo isso com algumas empresas, inclusive, para ver que realmente a gente tem um nicho aí para explorar. Vamos voltar para a televisão, vamos voltar a comunicar isso, a exibir isso no mainstream, entendeu? Porque é um espetáculo natural. É total. Eu cresci, sou suspeito de falar, cresci nisso, isso é a minha essência e pelo meu lado, assim, né, que eu sempre fui da música, sempre toquei, né, tive banda, sempre andando de skate, eu levei para esse lado do freestyle, né, e do show, de se apresentar e tal, e eu sei, para mim, o motocross sempre foi isso aí que você falou, essa empolgação, uma coisa que qualquer um que vê fala, caralho, podemos falar palavrão, estamos na internet aqui, não tem problema. Outro que pariu, que não sabe? E não tem como, e o barulho, e a gravidade, você vê o salto, né? Uma coisa assim intenso, né? É bonito de ver. E o freestyle foi um galho disso que foi mais ainda para o showbiz, né? Para o mainstream. E a gente teve nossa, assim, tava na Rede Globo, X Fighters, X Games, sabe? Todo lugar com muita visibilidade, coisa assim. E de um tempo para cá, isso é engraçado, porque quando começou a rolar a internet e tudo mais, eu falei, cara, agora vai ficar bom para todo mundo ter a sua própria mídia, né? E, cara, o negócio parece que ficou louco, porque aí ficou meio que banalizou um pouco, não sei, ficou meio que, sabe, como visto como qualquer um que pega a moto doida aí, dá um rolê no quintal, bota umas rampas lá, mas eu acho, sabe? E aí ficou meio... Mas eu acho que não foi isso, viu, Jean? Porque a questão está em como você vai vender isso. Estou falando porque hoje qualquer pessoa da minha área, né, inclusive, hoje qualquer pessoa no celular consegue fazer um produto de audiovisual e colocar no YouTube, pode fazer um filme, editar no seu laptop e colocar no YouTube, né? Tem acesso a câmeras que já gravam em 4K, 5K, muito mais fácil, né? Mas o segredo realmente é você ter um plano de negócios, né? O Tração não é um filme que a gente está fazendo sem estrutura nenhuma, e por isso que está demorando para fazer. Né? A gente vai rodar uma cena de perseguição na rua, tem câmera car, que é uma Porsche com grua em cima, né? A gente tem um elenco, que é um elenco consagrado. Eu acho que falta realmente, falta não, né? Eles esqueceram, as empresas esqueceram do potencial que é o motociclismo no Brasil e do que ele tem se tornado. Eu, mais uma vez, não sou do mercado, mas pelo que eu peguei de dados, nos 10 últimos anos, multiplicou assim o número de motos, de motociclistas no país. Isso é um público.
Exatamente. E geralmente quem compra moto tem o aspecto econômico, tem o aspecto da agilidade, tem o impacto que é menor no meio ambiente, mas geralmente a pessoa cria uma intimidade com aquele veículo, é uma extensão do corpo, né? Você meio que se apaixona pelo negócio mesmo. Você pode até comprar no primeiro momento, vou economizar. Na hora que você sente o vento no rosto, a liberdade que ele proporciona, vai ter uma empatia, né, com aquele estilo de vida. Vira um estilo de vida, na verdade, né? Você tem uma empatia com o meio de transporte. E tem um nicho aí, né? Tem um público muito grande aí para se explorar. Cara, nossa, as duas rodas vai muito longe, né? Porque não só do motociclista que usa a moto para trabalhar ou para passear, ou o cara da Harley, ou que só faz viagem longa como a Big Trail, aí o pessoal que vai para o meio do mato, os pilotos de motocross, de moto velocidade, enduro, né? Muito grande o mundo, muito vasto. E ainda a gente pega o pessoal da bike, que, cara, todo mundo que eu conheço também, que anda de bike, que é aficionado por bike, que curte, gosta de moto. Não tem jeito. Gosto de moto. Gosta de moto. Gosta da bike, mas pira na moto, sabe? É, muito das pessoas da moto começaram na bike, né? Então, Total. eu acho que é um mundo realmente que, se as marcas e as empresas, né, enxergarem o que você falou, estão perdendo dinheiro e, ao mesmo tempo, né, deixando de fomentar uma coisa que vai gerar bons ídolos, bons, né, bons exemplos e uma perspectiva para quem é mais novo, porque às vezes fica meio uma perspectiva difícil hoje em dia de você falar, vou ser piloto de motocross. Cara, né, nunca foi fácil, mas hoje em dia tá uma caminhada assim de falar, poxa, bota na balança, questão, né, de perigo e patrocínio e tudo mais, é um negócio que tem que gostar muito, tem que estar muito decidido que é isso, paixão. Isso me levou para uma pergunta que eu queria fazer, de você como diretor, o que como diretor você usa, que você aprendeu na experiência, na vivência de ser piloto, e te ajudou a ser diretor, assim, que você usa, você fala, cara, esse é o tipo de coisa que a moto me ensinou. Cara, essa pergunta é bem complexa e, ao mesmo tempo, ela é muito fácil de responder pelo seguinte, aí eu estou falando como piloto mesmo, né? A gente, como piloto, a gente enfrenta todas essas dificuldades que você está falando e o trabalho, muita gente que assiste uma corrida de motocross não sabe, o trabalho que precisa físico e mental para se participar de uma corrida de motocross. Ali você está arriscando a vida o tempo todo. É o tempo todo. E você não pode nem pensar nisso, porque o único objetivo é buscar a volta perfeita, é fazer a curva mais rápido, saltar menos aquele salto, chegar mais rápido no chão, é tirar um segundo, tirar dois, é a única coisa que está na nossa cabeça. A gente só quer. E se tiver alguém na frente, é passar aquele bendito. Se você estiver na frente, é esquecer o que está atrás e correr. Então, volta para aquilo que a gente está falando. Sempre vai ter crítica, sempre vai ter alguém que não concorda, e muitas vezes é por inveja, não é nem a opinião dele, na verdade. Né? Então, o que o motocross me ensinou foi ter muita determinação e o poder de superação. Né? E isso ficou assim para a vida, cara. E ao longo da vida, né, a gente enfrenta vários problemas e eu me peguei me sentindo naquela. Porque, cara, você sabe como que é, né? Quem acompanha você e deve andar de moto, conhecer a maioria e talvez até corra, mas chega um momento que você quer parar, você não aguenta mais, né? Eu lembro da época do brasileiro, eu peguei brasileiro com 2 baterias de 40, eu acho que nem existe isso mais. A gente até brinca com isso no filme, né? Então era 40 minutos mais 2, às vezes largada a 1 hora da tarde, meio-dia, debaixo daquele sol. Então o trabalho físico era, eu via gente apagando na minha frente. Se o cara caía do nada porque não aguentava mais andar, errava erro posto, assim, né? Então, assim, eu tiraria só uma palavra assim do que o motocross me ensinou, é determinação acima de tudo. Determinação e disciplina, 2, vai. E Né? disciplina, porque você... E olhando para frente, 3, não é nenhuma palavra, é olhar para frente, cara, porque a gente usa isso muito no motocross, você está olhando para frente. Né? Se você olha para frente, você consegue antecipar tudo que vem. Então, é olhar para frente. E quando você olha para frente, você não olha para o lado. Né? Você não vê os problemas. Você só olha para o teu objetivo e vai. Se eu tivesse que, no meio da pandemia, ver o que estava acontecendo, não vai conseguir gravar, não vou conseguir filmar com ator sem máscara, esquece, a gente perdeu o patrocínio. Não, André, você não vai conseguir parceria, porque hotéis estão quebrando, transporte ninguém vai te fornecer parceria nem desconto. Se eu fosse ver todos os problemas que a gente teve,
e pensar, não, como que eu vou rodar um filme, cara, que eu não consigo juntar as pessoas para fazer? Eu não ia fazer. Então, acho que é olhar para frente, cara. Não é, eu tiraria essa frase, é olhar para frente, sempre. E, nossa, essa é uma das maiores, né, lições de técnica do motocross que leva para a vida mesmo. Look ahead. Sempre olha para frente, não olha onde você não quer ir. Isso é outra coisa, porque Exato. é totalmente na moto, tudo acontece muito rápido e você tem que escolher o traçado certo e você tem que estar à frente. Sua visão tem que estar à frente, antecipando o que vai acontecer e onde você vai. Você olha para baixo, você olha para cá, você cai. Você olha a pedra ali, não quer, você vai cair, bater na pedra. Então, você tem que olhar exatamente onde você quer ir e foco, determinação. Né? Pô, muito legal, André. Isso é legal ver isso, né, transformando, né, nesse projeto, Sim. nesse filme, e como a gente leva isso para a vida toda, para qualquer coisa que você for fazer, isso para qualquer um que anda de moto ou faz algum tipo de competição, levar esse ensinamento para o resto da vida, que com certeza dá certo, com certeza dá bom. A vida é uma competição, né? Do momento que a gente chega aqui, a gente está competindo para sobreviver. Organicamente, psicologicamente, a vida é uma competição. Então, mas é isso que você falou, é antecipar, é olhar só para o teu objetivo e para onde você quer ir e seguir em frente. É isso, cara. Pô, vamos seguir em frente. Vamos encerrar aqui o Riders Talk com o André Camargo. Foi um prazerzão a gente ter trocado essa ideia. Muito legal. Tá de parabéns. Tô, assim, uma satisfação. Obrigado. Se E reencontrar vamos... depois de tanto tempo e ver isso acontecer e poder ajudar de alguma forma, conte sempre comigo. Pois eu queria uma cena contigo no filme, hein, cara. A gente começou lá atrás com essa conversa e não concretizou ainda. Vamos fazer acontecer. Vamos que vamos, cara. Eu tô qualquer coisa, diretor, só dirigir. Fechado. Poxa, muito obrigado, Gia. Obrigado mesmo pela oportunidade de estar falando um pouquinho, até de relembrar a minha história, de falar um pouco do Tração, né? De poder te ver aqui mesmo que virtualmente. A gente se encontra já há 2 anos, cara, né? Parece que a pandemia passou rapidinho, mas, pô, em 2019 que a gente se encontrou, já 2 anos. Obrigado mesmo, cara, pela oportunidade. Imagina, eu que agradecer ter aceitado trocar essa ideia. Desde que eu comecei a fazer esses podcasts, eu estava com essa ideia, falei, cara, eu vou falar com o André, ele tem que falar do filme, tem que falar do background dele de moto, e a ideia dos podcasts também surgiu na pandemia. Comecei fazendo as lives, de mais de 50 convidados nas lives, pessoal também do Quatro Rodas, Enduro, Moto Velocidade, e aí acabou evoluindo para isso, exatamente para a gente manter vivas as histórias, né, e as personalidades que já fizeram e fazem parte do esporte, exatamente para isso. Então, eu que agradeço mesmo, de coração. Não, eu que agradeço e te parabenizo. É fundamental esse tipo de comunicação que você está fazendo. Fundamental. É justamente para isso, para manter vivo. E a pandemia acho que trouxe essa necessidade, né? E nem todo mundo viu como você essa oportunidade de estar usando a nossa tecnologia para poder estar interconectando, né, com as pessoas. Obrigado, cara. É isso, eu que agradeço. Obrigado mesmo, obrigado pelas palavras e vamos em frente. Ansioso para fazer uma cena de Tração e depois ansioso para ver estourar no cinema esse filme. Obrigado mesmo, André. Quero agradecer também todo mundo que está ouvindo aqui no TikTok, que está assistindo pelo WeRide. Deixa o like aí, se puder. Obrigado mesmo. Um grande abraço a todo mundo. Valeu, André. Valeu, gente. Obrigado, Jean. Um abração para todos aí. Falou. Tchau, tchau.